Bom dia, somos o grupo do PetMatch e hoje vamos fazer nosso trabalho de modelagem de sistemas. Eu sou Andrew Neves, do curso de Engenharia de Software IAD. Eu sou Mike Vilar, sou do curso de Engenharia de Software EAD. Meu nome é Ives de Silva, eu faço o curso de Engenharia de Software EAD. Meu nome é Erasmo Bezerra, eu faço curso de Sistema de Informação. Bom, nessa apresentação iremos mostrar o relatório técnico do desenvolvimento do projeto do PetMatch. Era elaborado na disciplina de modelagem de sistemas e levantamento de requisitos. Nosso trabalho teve com o objetivo de aplicar na prática todas as etapas iniciais do desenvolvimento de software, desde o planejamento até a prototipação da solução proposta. A ideia do PetMatch surgiu na observação de uma situação bastante comum entre os tutores de animais de estimação. Atualmente, existem diversos marketplaces que comercializam produtos para pets. Porém, as plataformas costumam apresentar uma grande quantidade de opções sem considerar as características específicas de cada alimento. Isso faz com que muitos tutores tenham dificuldades para escolher produtos realmente adequados, principalmente quando o pet possui alguma restrição alimentar, condição de saúde ou necessidade específica. Além disso, percebemos que pequenos pet shops enfrentam dificuldades para competir com os grandes marketplaces, tendo menor visibilidade no ambiente digital. Diante desse cenário, nosso objetivo foi propor uma plataforma capaz de conectar tutores de pet shops locais, utilizando informações cadastradas sobre os animais como espécie, raça, idade, porte e condições de saúde, para oferecer recomendações personalizadas de produtos e serviços. Dessa forma, buscamos proporcionar uma experiência de compra mais segura para os tutores e, ao mesmo tempo, fortalecer o comércio local. Para desenvolver esse projeto, seguimos uma metodologia baseada nos princípios da engenharia de software e utilizamos o framework Scrum para organizar as atividades da equipe. O desenvolvimento foi dividido em 5 sprints. Na primeira, realizamos o planejamento estratégico, utilizando as ferramentas Canvas e SWOT, para analisar a proposta do negócio e a sua viabilidade. Na segunda sprint, realizamos a pesquisa com o público-alvo e o levantamento dos requisitos do sistema. Em seguida, desenvolvemos a modelagem utilizando diagramas UML, apresentando a estrutura e o comportamento da aplicação, depois elaborando os protótipos das principais telas, utilizando do FIG. E, por fim, utilizamos toda a documentação técnica do projeto. Essa divisão permitiu que cada etapa fosse validada antes da seguinte, garantindo maior organização e consistência ao desenvolvimento. Agora, o próximo integrante apresentará a pesquisa realizada com os usuários e como os seus resultados serviram de base para a definição dos requisitos do sistema. Após a etapa de planejamento estratégico, iniciamos uma das fases mais importantes do projeto, a pesquisa com o público-alvo. Essa etapa teve como objetivo compreender as reais necessidades dos futuros usuários do nosso sistema, permitindo que a solução fosse desenvolvida com base em problemas concretos e não apenas em suposições da equipe. Para isso, elaboramos 2 questionários estruturados. O primeiro foi direcionado aos tutores dos animais de estimação e buscou identificar seus hábitos de compra, as dificuldades encontradas na escolha de produtos para seus pets e o grau de preocupação com questões relacionadas à saúde e ao bem-estar dos seus animais. Também desenvolvemos um segundo questionário, já voltado aos proprietários de pet shops. O objetivo era compreender os desafios enfrentados pelos pequenos estabelecimentos, principalmente em relação à divulgação de seus produtos, a concorrência com grandes marketplaces e ao interesse em participar de uma plataforma voltada ao fornecimento do comércio local. Devido às limitações de tempo para a execução do projeto, durante a disciplina, apenas o questionário aplicado aos tutores pode ser efetivamente utilizado. Mesmo assim, os dados obtidos forneceram informações relevantes para compreender o comportamento dos usuários
e serviram como base para todas as etapas seguintes de desenvolvimento. Documentos e requisitos. Com os resultados das pesquisas em mãos, iniciamos o levantamento de requisitos do sistema. Essa etapa constituiu em transformar as necessidades identificadas durante a pesquisa em especificações técnicas que orientariam o desenvolvimento do PET-MET. Como resultado, elaboramos o documento de requisitos seguindo as recomendações do padrão IEEE 830, organizando as informações em 3 grupos principais: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio. Entre os requisitos funcionais, destacam-se o cadastro de usuários, o cadastro de pets, o gerenciamento de produtos pelos lojistas e os sistemas de recomendações personalizadas. Já os requisitos não funcionais contemplam aspectos como desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade e contabilidade da aplicação. Além disso, definimos regras de negócio que garantem o correto funcionamento da plataforma, como a obrigatoriedade do cadastro de um pet para que o sistema possa gerar recomendações personalizadas. Esses requisitos serviram como referência para toda a modelagem do sistema e garantiram que as funcionalidades desenvolvidas estivessem alinhadas às necessidades identificadas junto aos usuários. Na sequência, o próximo integrante representará os diagramas UML e os protótipos desenvolvidos para representar visualmente a estrutura e o funcionamento do PetMed. Então, continuando a apresentação, após a definição dos requisitos, iniciamos, a etapa de modelagem do sistema utilizando a UML, que é a linguagem de modelagem unificada. Essa linguagem é amplamente utilizada na engenharia de software para representar de forma visual a estrutura e o comportamento de um sistema antes da fase de implementação. Durante essa etapa, desenvolvemos 4 diagramas principais. O primeiro foi o diagrama de casos de uso, que identifica os atores do sistema, como tutor, lojista e administrador, e mostra como cada um interage com as funcionalidades da plataforma. Em seguida, elaboramos o diagrama de classes, responsável por representar as principais entidades do sistema, como usuário, pet, produto, além de seus atributos e relacionamentos. Esse diagrama foi importante para organizar a estrutura lógica do sistema e servir como base para o futuro banco de dados. Também construímos o diagrama de atividades, que descreve o fluxo das principais operações realizadas pelos usuários, permitindo visualizar passo a passo como cada funcionalidade será executada. Por fim, desenvolvemos o diagrama de sequência, que representa a troca de mensagens entre os componentes do sistema durante a execução dos processos, demonstrando como ocorre a comunicação entre interface, sistema e banco de dados. Esses diagramas permitiram validar a arquitetura proposta antes da programação, reduzindo possíveis inconsistências e facilitando o entendimento do funcionamento do PetMed. Sobre agora a prototipação, Com a modelagem concluída, passamos para a etapa de prototipação das interfaces utilizando a ferramenta Figma. Foram desenvolvidas as telas de login, cadastro de usuário e cadastro de pet, buscando representar como seria a interação dos usuários com a plataforma. Durante essa etapa, procuramos aplicar princípios de usabilidade, organizando as informações de maneira simples, intuitiva e objetiva, para que a navegação fosse fácil mesmo para as pessoas com pouca experiência em aplicativos. O cadastro do PET recebeu atenção especial, pois reúne informações como espécie, raça, porte, idade e possíveis restrições alimentares ou condições de saúde. Esses dados são fundamentais para que o sistema possa oferecer recomendações personalizadas de produtos e serviços, que representam o principal diferencial do PetMed. Além de facilitar a visualização da solução proposta, os protótipos permitiram validar os requisitos definidos anteriormente e identificar possíveis melhorias antes da etapa de implementação, reduzindo o trabalho e contribuindo para um desenvolvimento mais eficiente. Depois de concluídas essas etapas, o projeto está suficientemente estruturado para reunir toda a documentação produzida e avaliar os principais aprendizados obtidos durante o seu desenvolvimento.
Sobre essas lições e as considerações finais, o próximo integrante dará continuidade à apresentação. Durante o desenvolvimento do PetMatch, adquirimos conhecimentos que vão muito além da elaboração deste projeto. Tivemos a oportunidade de aplicar na prática conceitos estudados ao longo da disciplina e compreender como acontece o processo de desenvolvimento de um sistema, desde as etapas iniciais. Aprendemos a utilizar ferramentas importantes para a engenharia de software, como o Figma para a criação de protótipos e o Dremel para a elaboração dos diagramas UML. Essas ferramentas nos mostram como é possível visualizar e validar uma solução antes mesmo de iniciar sua implementação, reduzindo erros e facilitando a comunicação entre os membros da equipe. Outro aprendizado muito importante foi a realização da pesquisa com os usuários. Percebemos que ouvir o público-alvo é fundamental para compreender suas necessidades e transformar essas informações em requisitos que realmente agregam valor ao sistema. Mas, sem dúvida, a principal lição foi entender que desenvolver software não significa apenas escrever código. Antes da programação, existem diversas etapas igualmente importantes, como planejamento, levantamento de requisitos, modelagem, documentação e validação da solução. Esse projeto nos permitiu vivenciar todas essas etapas e compreender a importância de cada uma delas para o sucesso de um software. Os objetivos propostos para a disciplina foram plenamente alcançados. Conseguimos desenvolver um projeto estruturado, aplicar metodologias, ferramentas, boas práticas e engenharia de software para propor uma solução voltada a um problema real. A pesquisa realizada mostrou que muitos tutores encontram dificuldades para escolher produtos adequados às necessidades específicas de seus animais. Com base nesse cenário, o PET foi concebido para oferecer recomendações personalizadas utilizando as informações cadastradas sobre cada pet e, ao mesmo tempo, valorizando os pequenos estabelecimentos do comércio local. Embora o projeto tenha permanecido na etapa de modelagem, acreditamos que os artefatos produzidos fornecem uma base sólida para a continuidade do desenvolvimento. Como continuidade desse trabalho, pretendemos implementar a aplicação, desenvolver o algoritmo responsável pelas recomendações personalizadas, realizar testes com usuários reais e aplicar pesquisa junto com propriedades do Pet Shops para validar novas funcionalidades e aperfeiçoar a plataforma. Finalizando este projeto, reforçou a importância da engenharia de software como uma área que combina planejamento, organização, análise e tecnologia para desenvolver soluções que atendem às necessidades das pessoas. A experiência adquirida durante esse trabalho certamente contribuirá para a formação acadêmica e para a nossa futura atuação profissional. Agradecemos ao professor pelos conhecimentos compartilhados ao longo da disciplina e a todos pela atenção durante a nossa apresentação. Muito obrigado.